Até há pouco tempo, o capitalismo, com seus males e virtudes, caía no domínio dos estudos sobre economia. Agora, a sua história invadiu os cursos de história. Angélica, que história é essa? A economia foi para baixo e os estudos sobre a história do capitalismo estão em alta. Eles ganharam seu devido valor no mundo acadêmico americano. Durante décadas, cursos, dissertações e livros sobre mulheres, minorias e trabalhadores dominaram o departamento de História. Na década de 90 veio a contra-revolução dos patrões, banqueiros e financistas. Mas não são investimentos acadêmicos chatos e matemáticos. Os estudos contam histórias de quem faz as contas. O capitalista e professor Amorim que faz as contas, que história é essa? Olha, Lucas, história requer tempo, requer distanciamento. E era natural que... A gente tem uma sensação que o capitalismo é eterno, mas na realidade, muito pelo contrário, ele é muito jovem. Quando, na década de 90, a queda do comunismo, que era o seu concorrente direto, começou a expor que esses sistemas, todos eles, como os que vieram antes, nenhum deles é eterno. Mas até aí a sensação que se tinha era que o capitalismo, por sua vez, estaria mais forte do que nunca, exatamente por isso que o comunismo caiu. Agora, desde a crise de 2008, o capitalismo sendo balançado, essa noção de não eternidade ficou mais próxima. Os historiadores resolveram encará-lo como um movimento histórico, com um sistema com seus... sem dúvida, até hoje é o melhor que foi inventado, mas está muito longe de ser bom, com todos os seus problemas, os seus vícios, e eles estão sendo expostos e estudados. Eu acho que é natural que isso acontecesse. Agora, isso não quer dizer que hoje, enquanto a gente ainda vive profundamente num sistema capitalista, que já haja suficiente resguardo para se olhar para ele de uma forma objetiva. Eu não acredito que seja o caso. O Ricardo mais ou menos respondeu a pergunta que tem para você. Por que aconteceu na década de 90? Você concorda com a teoria dele? Não, o professor Blender não concorda. O que você discorda? Não, a questão não... Obviamente que o capitalismo é estudado. A história aqui é porque ele está sendo ensinado em faculdade de história. Ele é ensinado em faculdade de administração, claro, de economia, não é isso? Existe número... Havia, eu acho que uma narrativa, eu vou chamar, digamos, de esquerda, na faculdade de História, que os grandes personagens são os pobres, os sindicatos. Havia um pudor, um constrangimento em mostrar o capitalista, quem ganha dinheiro, o empreendedor. Então, há uma mudança de eixo ideológico em faculdade. A segunda, acho que é de marketing também. As faculdades, acho que dos cursos de humanas, que a gente chama aqui, elas estão preocupadas, elas cobram muito dinheiro e não ensinam muita coisa útil. Então resolveram ensinar um pouco de coisa, dar um pouco de ferramenta sobre a vida. Porque eles ficaram muito populares, esses cursos. Claro, por causa disso. Com 15 alunos, no ano seguinte eles tinham 150, 200. Exato. E o terceiro ponto é o seguinte, os estudantes estão com uma dívida federal, literalmente. Então acho que eles têm que aprender um pouco de economia para depois descobrir como eles vão pagar a dívida quando acabar a faculdade. O Diogo, você abandonou a faculdade de economia na Inglaterra. Se voltasse para a faculdade, o que você gostaria de aprender sobre capitalismo? Lucas, eu sou tão velho que no meu tempo estudava-se a história do capitalismo. Depois é que deixaram de estudar. No começo dos anos 80, quando eu estava lá na London School of Economics, eu tinha um curso específico sobre a explosão do capitalismo nos Estados Unidos no começo do século XX. Eu tive palestra com Raymond Aron, eu tive palestra eu era ensinado pelos alunos do Karl Popper, todo mundo... que via no capitalismo e na democracia como os instrumentos para o progresso humano, social. Então, não é que me surpreenda que haja esse retorno. Como disse o Caio, os historiadores se anteciparam fazendo essa história populista nos anos 90, essa que se afirmou atualmente, mulher, homossexual, e só minoria, e só pequenas particularidades da história, e agora estão se antecipando novamente, estão vendo as coisas, as grandes questões, e quando eles veem as grandes questões, eles têm que tratar de grandes homens, grandes mulheres, grandes casos, grandes anedotas, não dá para ficar no pequenininho. Ricardo, a Margaret Thatcher enriqueceu ou empobreceu o capitalismo? Sem dúvida nenhuma, enriqueceu muito o capitalismo.
inicialmente, diga-se de passagem, empobrecendo muitos britânicos. A pobreza na Inglaterra, no início do governo dela, aumentou muito, o desemprego idem. Boa parte do que ela plantou só foi ser colhido mais de 10 anos depois que ela já não estava no governo. Agora, o mundo hoje precisaria, talvez mais do que em nenhum outro momento, certamente depois da queda do comunismo, mais do que em nenhum outro momento, precisaria de mais Margaret Thatcher, precisaria de mais gente que defenda a ideia de que as pessoas têm que ser capazes de conquistar as coisas por elas mesmas, o governo deve não atrapalhar, e menos esse Estado babá que tem tomado conta do mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje precisam disso, a Europa precisa e o Brasil sem dúvida. Caio, você acha que ela vai ser mais lembrada pela política ou pela economia? O conjunto da obra, hello, né? Mas eu acho que ela vai ser pela ideologia. Houve um triunfo ideológico e doutrinário da Thatcher junto com o Reagan naquela época, que o Ricardo falou, que é realmente o retrocesso do Estado e o triunfo do livre mercado. Então, ela realmente fez a cabeça de muita gente. Com maldade, uma vez perguntaram para a Thatcher, qual é o seu principal legado? Ela falou, Tony Blair. Sabe, que ela mudou a esquerda foi para o centro. Então, e o Clinton também. Ou seja, explicar que o Tony Blair era um trabalhista, foi o chamado modernizador do Partido Trabalhista. E ela teve muita sorte, ela foi muito grande, que ela teve inimigos muito incompetentes. Eram os líderes sindicais trogloditas na Inglaterra, e na Argentina teve o Galtieri. Ou seja, tudo isso ajudou a ascensão da Thatcher, que era uma líder com convicções, óbvio que era, mas juntando as convicções com a sorte e o petróleo do Mar do Norte, né, o conjunto da obra está aí. Diogo, segundo o Caio, os trogloditas ou esquerdistas ingleses... Não, os líderes sindicais ingleses, eu não falei, eles eram muito atrasados, os líderes dos mineiros. Ela já morreu tarde. Eles comemoraram com champanhe, Thatcher para eles foi uma bitch e uma bruxa. Agora, numa democracia, é possível um governo no estilo da Dama de Ferro, como sugere, como o Ricardo quer? Que eu saiba, ela foi eleita democraticamente, reeleita democraticamente, eleita pela terceira vez democraticamente. Ela teve um impacto enorme na dissolução do comunismo. Isso foi o evento fundamental da afirmação da democracia na segunda metade do século XX. E o maior ameaça, o maior perigo que pode ter a democracia é o declínio econômico inexorável. E ela soube reverter uma situação que parecia fadada ao desastre. Quando o Caio disse troglodita, ele tem toda a razão. Os caras estavam defendendo extrair carvão de mina, carvão. Eles estavam lá atrás. E ela revolucionou o mundo. Não existe um mundo que possa ser visto hoje em dia sem a Thatcher, sem o papel da Thatcher. E quem se esquece disso, os esquerdistas, tem que se lembrar. Eu cheguei na Inglaterra quando o James Callaghan estava no poder. Eu lembro exatamente o que era um país inviável, uma greve atrás da outra, não funcionava, né? A televisão pegava, porque entravam em greve e tiravam o sinal da televisão. Então é um outro mundo, ela mudou o mundo para melhor. Agora, desculpa, só 30 segundos. Agora, em nome do anticomunismo, ela fez coisas terríveis. O apoio ao Pinochet é incoerente com uma pessoa que se diz defensora da liberdade. Ela defendeu o regime do apartheid da África do Sul muito depois do Reagan, inclusive. E ela se opôs à unificação da Alemanha, porque ela tinha preocupações de uma Alemanha muito mais forte, o que era algo também bastante negativo para o mundo. A reunificação alemã foi muito importante para a estabilização da Europa que veio depois. Eu dizia, Brasil na imprensa. Uma coluna na revista Economist informa que a América Latina passou a importar talento, inclusive o Brasil. Você, por exemplo, Ricardo, foi importado de volta. Agora, para um banqueiro estrangeiro conseguir visto no Brasil é um inferno. Lá no nosso querido país, só 0,3% são estrangeiros, são residentes no Brasil. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, essa proporção é de 13%. Por que, Ricardo, o Brasil, um país de imigrantes, é um país tão fechado? Bom, Lucas, antes de mais nada, 2 comentários. Em qualquer lugar do mundo é um inferno para um estrangeiro conseguir visto, seja ele banqueiro ou não. Nos Estados Unidos também. Isso
Posso dizer com muita convicção. Agora, outra coisa, o número do Brasil é minúsculo, mas não é 0,3. 0,3 está mais perto só do que entrou ano passado. O total no Brasil é um pouco mais de 1%, que continua sendo minúsculo. De qualquer forma, o importante é, em primeiro lugar, os estrangeiros não queriam vir para o Brasil e nem deveriam querer vir para o Brasil. O Brasil não oferecia nada. O Brasil teve durante praticamente 2 décadas e meia semi-estagnado. Por que alguém deveria vir para cá? De 10 anos para cá o jogo mudou. Primeiro porque o Brasil entrou num círculo mais virtuoso, por sorte, não por mérito, mas entrou, e principalmente porque houve uma piora enorme nos países desenvolvidos. A soma das duas coisas fez com que nos últimos 10 anos o Brasil tenha gerado, em termos líquidos, 17 milhões de novos empregos e os Estados Unidos, 0. Aí fica fácil começar a atrair americano, espanhol, alemão, italiano, seja o que for. Antes era impossível. Aliás, esses todos e um bando de estrangeiro ilegal, que é outra revolução. Desde quando alguém que está ilegal escolheria ir para o Brasil? E hoje escolhem, e faz sentido. Isso aí o Diogo vai responder, porque banqueiro, cientista e financista esperam meses para visto no Brasil, mas há uma invasão, Diogo, de africanos e haitianos pelo Acre. Como tratar esses imigrantes? Se você é um haitiano vivendo na Bolívia e querendo emigrar para o Acre, realmente a tua situação está muito pesada. O que você tem que fazer é ajudar essa gente, impedir o contrabando humano. Tem gente que se aproveita, ganha dinheiro com isso, é um tráfico terrível. O governador lá está tentando deixar essa gente do outro lado da fronteira. Não é uma atitude muito humana essa daí, não. É um fenômeno pequeno, que eu tenha lido, mil e poucas pessoas, é uma irrelevância se comparado ao que acontece, ao contrário do que disse o Ricardo, uma irrelevância em relação ao que acontece na Europa, com toda a crise, nos Estados Unidos, com o crescimento zero. É uma coisa tão pequena que o Brasil tem que aprender a absorver. Você acha que o Brasil devia isolar o Acre ou você não quer ser processado pelo governo do Acre? O Acre, eu tenho um certo problema com o Acre. Eu acho, olha, a gente fica com o Haiti e devolve o Acre para a Bolívia. O que mais de Brasil na imprensa, mas tem que ser 15 segundos. Teve uma matéria do Financial Times, mais uma dizendo que no Congresso brasileiro as raposas cuidam do galinheiro. Mas a matéria mais legal foi da National Public Radio, aqui na BBC de Londres, sobre inflação no Brasil e sobre a alta dos preços dos alimentos. A BBC foi num restaurante que todo mundo conhece em São Paulo, que é o Nelos, onde o dono do restaurante fez um protesto e tirou o tomate do cardápio por causa do preço. Quiz para o Ricardo, nosso economista. Quanto custa o quilo do tomate hoje em São Paulo, Ricardo? Olha, hoje, Caio, deve estar mais ou menos uns 6. Ele custava 9 há uma semana, caiu 40% até ontem. Hoje deve ter caído mais um pouco. O meu chute é que está uns R$6, mais ou menos. E aí, Caio? E aí, Caio, quanto custa? Da mandioca. E o da mandioca? Estou esperando o Caio me dizer quanto custa. Da NPA... Não, vou quanto calma. custa o tomate aqui? Aonde? Aqui nos Estados Unidos. Eu quero saber se você sabe. Ele sabe o preço do tomate. Olha, te conto mais uma coisa. Quando eu vou no Fairway... Eu não consigo responder, ele perguntou, eu não deixo eu responder. No Fairway, quando eu vou, está em liquidação 2 caixinhas One Pine, custa $2. Olha, o Lucas, feijão são os outros. Duas coisas de tomate interessantes estão acontecendo aqui. Primeiro, o Brasil está recebendo contrabando de tomate da Argentina. E a segunda, estão mostrando algumas coisas interessantes, molho de tomate vindo da China, onde o tomate viaja 3.000 quilômetros só para chegar no porto, depois chega aqui e ainda chega 20% mais barato do que está sendo vendido aqui. Mas na NPR falou que custa R$20 o quilo. No próximo bloco... Vocês estão prontos para entrar para a política, agora... vocês estão muito bons de preço de alimento, hein? Parabéns. Eu não tenho a menor ideia de quanto custa um quilo de tomate. É que o assunto é que o Brasil virou a república do tomate, Diogo, só se fala em tomate aqui. Eu dizia no próximo bloco o ranquismo. E agora mais um precioso pedrismo. Connecting Cultures, o World in Brooklyn, é a mais nova exposição do Brooklyn Museum e vem recebendo visitantes do mundo inteiro. A gente veio te mostrar por quê. Talking about so many cultures must be hard. How do you think the process of the curating of this exhibition was?
Segundo uma das curadoras do museu, essa mostra pode parecer confusa à primeira vista, mas uma vez que o visitante entenda o conceito dela, tudo faz sentido. Nancy afirma que essa exposição prova que a arte, de uma forma geral, independente de onde venha ou quando tenha sido elaborada, sempre tem como intuito a comunicação. O diálogo pode ser estabelecido de várias maneiras, desde uma cadeira africana até um quadro de Picasso, passando por esculturas abstratas e arte contemporânea. Apesar do pintor americano Louis Remy Minot ter nascido na Carolina do Sul e ter feito muito sucesso na época da Guerra Civil, ele era completamente contra a escravidão. A única forma que ele podia expressar essa opinião dele era através da pintura. Foi por isso que ele pintou as Cataratas do Niágara, que é um quadro muito importante nessa exposição. É importante porque ele pintou olhando para o norte, para o Canadá, e de costas para os Estados Unidos. It could be a better world, yeah. If it wasn't for this and it wasn't for that, it could be a better world, yeah. If it wasn't for this and it was... Um dos intuitos dessa exposição é mostrar que, às vezes, os itens do nosso dia a dia, muito comuns na nossa rotina, têm interpretações completamente distintas dependendo de onde eles foram elaborados. Atrás de mim você vai ver uma parede com mais de 100 jarras feitas em 3 continentes diferentes, executadas em 3 séculos distintos, no entanto, todas têm a mesma finalidade. Essa exposição fica aqui no Brooklyn Museum até o final do ano. Você não pode perder.